Meu boa noite a vocês todos e que estão nos acompanhando aí. Já há bastante tempo que não nos falamos ao vivo assim com os temas de Minas Gerais, né? Muito tumulto do ano passado para cá. Meu boa noite a todos vocês. Ao Carlos Costa, Deus abençoe o pessoal de Bocaiúva, Elane Cristina, muito obrigado a vocês que estão nos acompanhando aqui. Caetanópolis, muito breve estaremos juntos aí, Marcelo. Pode ter certeza que vamos estar juntos. Guilherme, uma cidade que tem um carinho muito grande por toda ela. Comandante Anderson, meu abraço a você, né, a todos vocês. Então, desde o ano passado, nós tivemos aí as mudanças todas e esse ano nós estamos recomeçando, naturalmente, o primeiro semestre de muito trabalho nos interesses de Minas Gerais. Porque agora o que manda é esquecer a eleição, né, e nós caminharmos para poder resolver as coisas do nosso estado. Marcelo lá de Governador Valadares, pessoal de Caratinga, meu muito obrigado, viu? O pessoal da defesa dos animais também aqui. Essa questão de zoológicos aí, gente, mas no futuro os zoológicos vão ser todos em painéis. Essa história de animais vivos em zoológicos, isso vai acabar no mundo todo, até por questão de respeito, né? Eu acho que se fizermos uns zoológicos interativos bonitos, fica até bacana. É uma ideia interessante, hein? Olha o pessoal de Teoflotone, muito obrigado a você. Eu estarei quinta-feira em Teoflotone, na Agrivales. Estarei Fortuna de Minas, obrigado. Então na quinta estarei lá em Teoflotone. Pessoal, eu selecionei alguns temas para conversarmos, né? E nós atualizarmos vocês dentro do meu ponto de vista e do meu acompanhamento como senador das questões que estão acontecendo hoje em nosso país, né? Eu vou tentar dar para vocês dados efetivos, números, para que possam tomar aí um posicionamento e ter a sua opinião confirmada, distante até de tudo que tem acontecido em rede social, muita questão ideológica, né? Nós precisamos agora encarar a realidade de uma maneira muito diferente. Obrigado, Montes Claros. Obrigado a vocês, viu? Com toda tranquilidade. E aqui o gabinete, vocês podem mandar as perguntas sempre que quiserem, né? Vocês enviarem para cá as dúvidas, o gabinete junta e depois a gente vai tentar responder em lives, tentar responder em posicionamentos aqui. Eu só peço desculpas de não conseguir fazer isso mais vezes, porque é muito corrida a minha vida aqui em Brasília. Mas muito corrida mesmo, assim, de presidente de Comissão de Ciência e Tecnologia, presidente de Grupo Parlamentar Brasil-Israel, acompanho agora pelo Podemos as negociações com o governo federal, então acaba que a gente fica muito tumultuado, mas eu vou tentar retomar com vocês a linha que eu sempre gostei, que é de conversar com vocês sobre os assuntos e darem o meu posicionamento para que vocês possam entender com tranquilidade. Vamos lá. Então vamos falar primeiramente sobre reforma tributária. Gerou muita polêmica, aprovada na Câmara dos Deputados e agora vai ser analisada pelo Senado. Primeiramente, o Senado vai analisar a reforma tributária com muita tranquilidade. Não será um texto que vai passar rapidamente, ele deverá ir no mínimo para duas comissões, que é a Comissão de Constituição e Justiça e a CAI. Nós só devemos votar a reforma tributária no final de setembro, mais provavelmente em outubro. Por que nós queremos isso? Queremos passar um filtro em ponto a ponto do que foi votado na Câmara dos Deputados, para que a gente entenda quais aqueles que realmente procedem na questão de aumento de impostos ou pontos que podem ser melhorados, porque nós não temos pressa em votar a reforma tributária de uma forma, nós queremos que ela fique mais completa ainda, e ainda que tenha que voltar para a Câmara, não é problema, até o final do ano ela ser promulgada para entrar já valendo a partir do ano que vem. Muita gente pergunta assim, Carlos Diana, essa reforma tributária é boa? Eu digo para vocês que essa reforma é importante para o Brasil e ainda esclareço para vocês com mais firmeza ainda. Esse texto que está sendo votado, aprovado na Câmara e agora no Senado, esse texto já vinha sendo trabalhado no governo anterior há muito tempo. Vários dos pontos que foram discutidos e votados já estavam estabelecidos anteriormente. A meu ver, o ex-presidente Bolsonaro teria ganho muito mais em dizer que a reforma é parte
de toda uma estrutura do governo anterior, e agora esse conseguiu juntar as pontas para votar, porque é a realidade. O Brasil precisa dessa reforma. Se vocês forem ao início do ano, nas entrevistas que eu dei, todas elas eu digo que a reforma está madura para ser votada. Por quê? Porque boa parte dela já estava pronta, em termos bastando apenas em discutir alguns índices que agora foi feito pelo atual governo, que infelizmente teve a competência de juntar as pontas políticas e conseguir a aprovação daquilo que já estava pronto. Então nós não temos que ficar aqui, né, com pirraça nem nada. Nós temos é que dizer o seguinte: onde nós vamos melhorar, porque a reforma é boa, ela é necessária para o país. Eu vi muita gente do PL criticando o meu filho, deputado federal Samuel. Deputado federal Samuel Viana vota exatamente como o pai. O que é de interesse do Brasil, nós vamos votar. Nós não estamos aqui para atender grupos ou destinados, ou quem quer que seja líder. Nós estamos aqui para votar pelo país. E é isso que nós vamos fazer na reforma tributária. Eu quero votar a favor, com alguns pontos que eu vou ajudar a corrigir, mas eu trabalhei nela como vice-líder do governo anterior. Volto a dizer, boa parte do que está ali eu ajudei a construir. Então não tem sentido a gente, num momento só por oposição, de oposição radical, né, de direita extrema, querer ser contra um projeto que é importante para o nosso Brasil. Então, eu digo a vocês com tranquilidade que a reforma é boa. Ela vai nos trazer mais simplificação, uma legislação única para os impostos do país. É o primeiro passo, depois virão outras, para que a gente possa simplificar ainda mais a reforma tributária em nosso Brasil. É o meu posicionamento muito tranquilo sobre esse assunto. Nós temos que votar o que interessa ao país e vamos deixar a eleição para a gente poder discutir daqui a 4 anos. E a direita, como eu, que sou direita, não sou de extrema direita, nunca fui, eu acho que nós precisamos apresentar um projeto mais inteligente para o Brasil do que foi, infelizmente, o projeto passado, com o apoio do ex-presidente Bolsonaro. Nós precisamos de um projeto que converse mais com a população e que discuta o país de uma forma muito mais ampla do que apenas o que aconteceu no ano passado. Eu não estou fazendo nenhuma crítica direta a ninguém, estou dizendo a vocês da experiência que aprendi e que estou colocando em prática. Portanto, a reforma tributária no Senado, eu tenho confiança de que ela vai passar. Eu entendo que está madura, mas nós vamos modificar alguns pontos importantes para que a gente possa ter uma reforma ainda melhor do que foi votado na Câmara. Na questão do chamado arcabouço fiscal, vamos falar de arcabouço. O que é arcabouço fiscal? A lei que acabou com o teto de gastos e que foi feita para poder dar ao governo uma nova maneira de organizar as contas públicas do país. Chama arcabouço fiscal. Arcabouço é uma quantidade de leis juntas. Esse arcabouço é outro assunto que foi muito bem conversado. Vi também muita gente criticando a votação, a minha votação a favor do arcabouço, a votação do Samuel Viana a favor. Votei sim. Sabe por que votei? Porque nós sentamos à mesa, governo, oposição, independentes como nós, e nós colocamos uma série de restrições, de amarras, de transparência, de controle de gastos. Tudo foi aceito pelo governo. Então não tinha sentido a gente poder votar contra. O governo que ganha a eleição tem o direito de governar o país. Mas nós, como oposição, nós como aqueles que estamos do outro lado e não fomos parte do governo, nós temos a obrigação de manter controle sobre as contas públicas. Foi exatamente isso que nós fizemos. Nós tiramos uma série de questões, por exemplo, 2,5% em cima do teto de gasto. No ano seguinte, mais 2,5%, ou seja, uma espécie de juro sobre juro. Fazendo uma colocação. Nós cortamos isso. O máximo que se pode crescer é 2,5%. Isso controla o endividamento. 75% da arrecadação já se previa no governo anterior gastar até 25%. Então, não houve nenhuma grande modificação, gente, na questão do arcabouço. Desculpe aqui o pessoal do Instagram, porque eu tive que fazer aqui uma coisa que eu esbarrei na mesa, mas vou procurar tomar mais cuidado aqui. Então não houve nenhuma grande mudança na questão do arcabouço, que de responsabilidade fiscal, nada disso. O governo cedeu, nós impusemos, chegamos a um diálogo e acabou sendo votado e aprovado para o país. Tanto é que, por exemplo, vocês observaram que o mercado de investidores ficou mais tranquilo, o dólar caiu, a tendência dos juros a partir de agosto agora é cair também,
ponto 15, ponto 30. Por que isso? Porque o governo deu mostras de controle e nós, da oposição, conseguimos conjuntamente manter o controle das contas públicas numa transparência de divulgação. É um primeiro passo importante para que a gente possa manter todo o país e não deixar retroceder como foi no passado, em que o PT endividou o país, jogou tudo no buraco. Mas eles ganharam a eleição, estão no governo. Então nós temos que ter a capacidade de dialogar e consertar aquilo que é possível para não virar terra arrasada. Se a gente for seguir essa linha da extrema-direita de falar tem que votar contra o tempo todo, se tiver unido, votar contra o tempo todo, sabe o que vai acontecer? Nós vamos perder todas. Como perdemos a eleição, vamos perder aqui também. Então é muito melhor, na minha opinião, dialogar, buscar ser inteligente o suficiente para poder trazer os benefícios que a gente espera. E isso está acontecendo com tranquilidade, porque a partir do momento que nós sentamos para negociar, os interesses de Minas Gerais estão sendo colocados à mesa. Hoje, por exemplo, nós tivemos a divulgação das reformas em praticamente 10 aeroportos mineiros, que eu estou capitaneando aqui. Já estivemos em Governador Valadares, vamos colocar Ipatinga para ser reformado e melhorado ainda mais, Piumhi, Ponte Nova, Salinas, Itajubá, o aeroporto vai ser terminado e pode ser entregue à empresa de helicópteros para ampliar o sistema de atendimento e abrir inclusive para testes em aviões maiores. Pouso Alegre vai se tornar um aeroporto regional, Conselheiro Lafayette, tudo isso vem com dinheiro do governo e vem com diálogo, gente. Não tem o que fazer. Essa é a minha visão. Eu estou aqui para buscar resolver os problemas de Minas. Eu não estou aqui para ficar fazendo uma oposição que vá prejudicar as pessoas, principalmente Minas Gerais, com tantas obras que nós precisamos dar sequência. Ponto importante para nós, que conseguimos avançar na BR-381. Vamos falar da 381, que é um compromisso meu desde 2019. O modelo de concessão que nós desenvolvemos no governo passado foi aprovado e mantido por esse governo, anunciado, e o leilão é em novembro. É um modelo que vai exigir 10 bilhões praticamente de investimentos, leva aí 8, 9 anos para duplicar toda a rodovia, mas é um começo. Já é pelo menos a possibilidade de que a 381 tenha, a partir do ano que vem, uma manutenção melhor e os motoristas trafeguem nisso, porque a estrada está um problema. Tem pedaços lá que não foram consertados, túneis que não foram terminados. Eu passei por lá e sei o quanto as pessoas estão sofrendo na 381. Mas eu sou um senador, eu não sou um executor de obras. Eu posso ajudar na concessão, posso ajudar no financiamento, mas quem executa a obra é o governo federal. Trocou o governo, trocou ministro, trocou DENIT, aí vocês podem imaginar o tempo que isso demora. Mas nós estamos cobrando aqui uma solução. E amanhã, quarta-feira, eu teria uma reunião com o ministro Renan Filho, para a gente poder discutir a 381, porque o modelo de concessão que veio trouxe uma surpresa muito desagradável para nós. A duplicação vai até Periquito, a 70 quilômetros de Governador Valadares. A concessão vai até a BR-116 em Valadares, mas a duplicação é somente até Periquito. E não foi isso que nós combinamos com o ex-ministro Tarcísio, que hoje é governador de São Paulo. Nós combinamos com ele que a duplicação seria feita até Governador Valadares e infelizmente não foi cumprido. Para que a gente não tire o edital, mude o edital, aí nós vamos gastar mais um ano e meio para poder resolver, eu vou tentar, junto ao governo amanhã com o ministro, que esses 70 quilômetros de Valadares até Periquito, o governo assuma e entregue para a concessionária. Nós vamos tentar resolver esse assunto para que a duplicação seja 100% nos 340 quilômetros que separam Belo Horizonte até Valadares. Mas andamos, nós já demos aí um passo importante para poder resolver essa questão da 381. Aí pode falar, mas está demorando muito. Bem, eu sei que está demorando muito, mas a gente não pode desanimar. Cada passo que a gente der, nós vamos conseguir melhorar. E eu tenho um compromisso de ajudar a BR-381 a resolver esse assunto. Outro, o pessoal do Jequitinhonha. Eu também vou conversar com o ministro sobre a BR-367, Almenara, Salto da Divisa, que para mim é
É isso mesmo. Estou pedindo para explicar aqui, o pessoal está pedindo para eu explicar sobre a 381, eu vou falar de novo. Deixa eu falar sobre a 367. Eu coloquei lá no orçamento 88 milhões de reais para fazer, dar início ao asfaltamento de Almenara, asfalto da divisa. Mudou o governo, mudou ministro, mudou DENIT, mudou tudo. Então o que está acontecendo? O atual governo entende que é muito melhor licitar a obra para poder fazer do que manter lá um batalhão do Exército. As obras do Exército, elas custam mais caro. Muita gente fala assim, o Exército é mais barato, o Exército faz por 10%. Não é verdade. O Exército, uma obra sempre custa um pouco mais caro. Por quê? O Exército tem uma forma própria de compra, de controle, de avaliação. E obra do Exército não dá problema. Então, normalmente, elas saem mais caro um pouco. Então, os 88 milhões para 367 estão separados, estão no orçamento. Agora eu quero convencer o ministro a manter o cronograma dos 2 batalhões do Exército lá e dar início a esse asfaltamento antes do período chuvoso, lá para outubro, novembro. Porque se a gente começar a esperar mais tempo e voltar a chuva, é mais prejuízo na terraplanagem, mais problema de máquina, mais sofrimento para as pessoas, ambulância no barro e por aí vai. Eu volto a dizer, eu gostaria que as coisas acontecessem com mais rapidez, mas eu não sou o executor, eu sou um senador, eu não faço estradas. Eu apenas posso ajudar a melhorar. Então amanhã, na quarta-feira, e de lá quero fazer, quem sabe, um vídeo mostrando a vocês. Nós vamos conversar com o ministro sobre o asfaltamento da BR-367. Vou voltar aqui na 381, que estão perguntando o seguinte: não vai pedir para suspender o edital? Não vou pedir. Eu entendo que o edital como está já é um grande passo para nós. Nós vamos tentar resolver esse problema dos 70 quilômetros entre Valadares, a BR-116, e o entroncamento lá para Belo Oriente, lá já é Periquito. Vamos tentar resolver esse assunto sem mexer no edital. Porque, puxa vida, quando mexe no edital, gente, é uma confusão, dá muito problema e, infelizmente, a gente acaba atrasando mais ainda essa obra da BR-381. Porque o pessoal que passa por lá e reclama com toda razão. Mas é o que eu falo para vocês, a gente tem que ir caminhando passo a passo até a gente conseguir uma solução definitiva para os problemas. Terminada a questão política, quer dizer, a troca de governo, a gente pelo menos tem tido a possibilidade de dialogar e de levar as questões de Minas Gerais adiante nessa história. Portanto, aqui tem um dizendo que ouviu que eu quero cancelar o edital. Não, de jeito nenhum. Isso não é verdade. Eu quero manter o edital e quero arrumar uma solução para os 70 quilômetros entre Periquito e Valadares. Pelo menos nessa questão do edital da 381. Se a gente for mexer no edital, gente, nós vamos ficar aí mais 2, 3 anos. Ou então é muito melhor o governo tentar fazer o que não vai sair, vocês sabem. Se o governo tivesse condição de fazer, já teria feito. Como foi a 381 para o sul de Minas, a 381 foi totalmente duplicada e depois entregue à iniciativa privada. Mas aí para o norte não tem jeito, a estrada tem muita curva, tem muita obra, dificilmente a gente vai conseguir fazer isso pelo governo. Então eu não quero o fim do edital, eu quero é resolver os 70 quilômetros de duplicação entre Governador Valadares e Periquito. Eu pedi o fim de uma concessão, foi do aeroporto da Pampulha. Esse eu pedi mesmo. Fui lá no Tribunal de Contas da União e pedi, porque a empresa concessionária de Confins fechou Pampulha, colocou lá só os aviões gerais nos hangares, está cobrando o aluguel e simplesmente acabou com o aeroporto da Pampulha. E não foi para isso que o aeroporto foi concessionado. Foi concessionado para aumentar. Então, mas a empresa, a concessionária, diante do problema de poder perder o aeroporto, já se propôs, inclusive, a reabrir alguns voos. Eles estão estudando para que Pampulha volte a ter voos regionais o mais brevemente possível, nessa leva toda de concertos de aeroportos que nós estamos fazendo em toda Minas Gerais. Portanto, gente, não estamos aqui atentos ao que interessa a Minas Gerais e às soluções do nosso estado. E Belo Horizonte, que precisa urgentemente voltar a ter obras. Belo Horizonte precisa voltar. Olha, o trânsito em Belo Horizonte está de uma forma horrível, tão horrível, muito pior do que estava antes. Pessoal que vem de Venda Nova, né, que vem da região norte, 5 horas da manhã, 5 e meia da manhã, tudo lotado, congestionado na Avenida Cristiano Machado.
ali na região de quem vem de Ribeirão das Neves, Sete Lagoas, pela BR-040, para acessar Belo Horizonte, é uma coisa impressionante. A gente precisa começar a pensar em Belo Horizonte em soluções de mobilidade. Uma das primeiras, que foi a privatização do metrô, eu coloquei 2,8 bilhões, e por favor me dê esse crédito, que é meu, 2,8 bilhões no metrô para privatização. Agora nós temos que estudar como a gente tem que fazer para o sistema não brigar um com o outro. Não é? Vocês que acompanharam bem o que eu escrevo aqui, essa questão, por exemplo, dos ônibus de Belo Horizonte, aumentar a passagem para 6 e pouco, para depois baixar, isso é uma black fraude. Isso foi uma fraude. Aumentaram para preocupar a população, para criar um problema e vender uma facilidade, porque já sabiam da solução, que é pior ainda. Belo Horizonte dá um subsídio de 500 milhões de reais para a empresa de ônibus. Gente, a cidade não tem condição para isso. Isso é uma solução que qualquer um que for prefeito lá em Belo Horizonte a partir de 2024 vai ter que mudar essa regra. Isso aí é só em ano eleitoral, é um negócio. Um ano antes da eleição, diminui custo de construtora em Belo Horizonte, na Avenida do Contorno para dentro, ou seja, reduz cessão onerosa, um projeto que passou na Câmara assim, ó, a jato, no interesse das construtoras. Dá um subsídio de 500 milhões de reais para a empresa de ônibus. Tem que dar subsídio, sabe para quem? É para a empregada doméstica, a diarista, o autônomo, aquele que anda. Para as empresas, tem que buscar uma solução. Não é você aumentar o custo em cima do município. Você põe 500 milhões de reais da prefeitura, você tira da educação, você tira de vias melhores, você tira de uma série de questões que a cidade precisa. E um ano antes da eleição, isso cheira muito mal, muito mal. E me preocupa que a falta de crítica, inclusive de alguns jornalistas em relação a isso. Olha, 3 áreas, prestem bem atenção, 3 áreas são complicadas na relação com o município e que o Ministério Público constantemente está investigando. Lixo, construtoras e empresas de ônibus. São os 3 pilares da corrupção na maior parte dos municípios brasileiros. E eu volto a falar, dar 500 milhões de subsídio para a empresa de ônibus cheira mal. Um ano antes das eleições, isso é muito ruim, essa história. Agora, nós temos que achar uma solução para a cidade, para a gente poder resolver o assunto. Deixa eu ver aqui, a estrada Manga-Itacarambi, totalmente parada. Deputado que vier falar que a estrada está parado, está tudo parado. Nós temos que retomar a negociação. Parou, 350 milhões de reais, essa é a verdade. O atual governo, como eu disse para vocês, trocou governo, trocou ministro, trocou DENIT, parou tudo. Até que o novo governo tome consciência do que está acontecendo, tome exatidão, vai demorar bastante tempo para a gente poder. Mas nós estamos, sim, atentos a isso, para poder buscar, juntamente com a bancada do Norte de Minas, uma solução para Manga Itacarambi. MG 214, no Jequitinhonha. Olha, obrigado. Mas essa estrada é do governo de Minas, o governo do estado é quem tem que cumprir o que prometeu. Na campanha prometeu que ia fazer não sei quantos mil quilômetros de asfaltamento, agora está na hora de fazer, e que não seja com dinheiro de Brumadinho, né? Tem que ser dinheiro do estado, que eu acho muito difícil, mas está aqui a coisa, mas está anotado o 214 no Jequitinhonha, para a gente poder tentar ajudar. Deixa eu ver o que mais aqui. Ônibus em BH e região metropolitana estão sucateados. O que fazer? Olha, nós precisamos buscar uma solução integrada. Isso não é fácil, não é simples, mas é possível. O Belo Horizonte não pode resolver sozinho o problema dos ônibus. Nós temos que cobrar do governo do estado o apoio, temos que cobrar do governo federal algum tipo de subsídio a financiamento para ônibus novos, quer dizer, é toda uma negociação. Belo Horizonte se isolou, vocês observaram como que Belo Horizonte e Minas se isolaram do contexto nacional? Se não é a gente aqui trabalhando, que a gente consegue trabalhar representando o estado, está todo mundo isolado. Minas passou a viver num mundo próprio, quebrado e infelizmente sem soluções, sem diálogo, sem nada. Belo Horizonte, uma cidade que está escura, o centro da cidade totalmente abandonado, as regiões, você não tem um programa em Belo Horizonte de desenvolvimento para nada, a cidade está precisando de um novo modelo, e os ônibus são a principal parte. Eu entendo que a gente tem condições de fazer um novo modelo, o que há 30, 40 anos não vem sendo pensado em Belo Horizonte, mas é hora de se pensar mesmo, de se cobrar, né, gente?
que cada vez que a gente elege para 4 anos, ou a gente acerta ou a gente erra. Um dos dois nessa história a gente acaba levando. Então é bom que a gente acerte o mais corretamente possível. Eu acredito que falamos aqui sobre os principais assuntos. Você pode mandar naturalmente a sua pergunta, sempre que você precisar. O Senado nos dá a possibilidade de transitar, né, em várias áreas, em todos os pontos. E nas questões de Minas Gerais, as principais são essas que nós colocamos aqui. 381, portanto, não quero terminar o edital, pelo contrário, eu quero arrumar os 70 quilômetros de duplicação Valadares a Periquito, para a gente poder atender. Na questão da BR-367, vamos conversar com o ministro, porque as tropas estão lá, tem dinheiro guardado que eu separei do orçamento, é uma questão agora colocar. Perguntando aqui qual o diálogo com o governador, ô Edmilson, até o momento pouquíssimo, e a gente está aqui à disposição para ajudar Minas Gerais a vencer os desafios. Agora é como eu falei, isolamento, né? A visão política do isolamento, ela acaba prejudicando muitas vezes o trabalho, né? Aqui, olha, BR-116 de Valadares até a divisa da Bahia, pede socorro, tá ruim mesmo, viu? Muito ruim. Ontem o novo superintendente do DENIT, o Barros, me fez aqui uma visita muito simpática, veio trazer aqui para mim a possibilidade da gente poder trabalhar mais as estradas de Minas que ficaram bem abandonadas depois das chuvas, que até nos últimos 4 anos tivemos uma manutenção até razoável, mas choveu muito em nosso estado e várias estradas paradas. Muito bem, vamos lá. Quais os impostos terão aumentos? Olha, na média não haverá aumento para nada. Nós teremos a média. Alguns setores terão aumento na sua carga, nessa compensação entre um e outro. A média hoje é de 27%, a nossa média de um imposto, ou seja, vai unificar. Mas são 3 categorias, como eu até expliquei para vocês aqui. Nós temos a mais alta para vários setores, uma média para setores menores, dependendo da área, e uma bem menor, que atende inclusive o agronegócio. E aqui tem uma pergunta interessante. Como ficarão os incentivos para o agronegócio? Aqueles que faturam até 35 milhões por ano não serão considerados contribuintes no agronegócio, então estão isentos. Isso abrange aí 70% da agricultura, dos agricultores familiares, os grandes agricultores ficam lá nos 30% de uma alíquota que está um pouco maior. Mas a maioria dos agricultores familiares, ou talvez 100%, não serão taxados. A reforma não mexerá. O setor de serviços acabou sofrendo um pouco mais na carga, alguns saindo de 7 para 12, outros saindo de 7 para 15, mas na média a indústria, por exemplo, não teve nada de aumento de imposto. Os estados também não terão perdas. Nós vamos começar a mudar o ICMS do destino, né, para a origem, ou seja, quem fabrica, melhor, ao contrário, desculpe, o ICMS vai para o destino, quem consome é que paga, recebe o ICMS. Isso é um acordo que foi feito para facilitar dos estados. Na média, gente, na reforma tributária, não há aumento de impostos, como estão falando. Se fez de uma forma tal que há compensações. A questão do imposto de renda, que é o que muda muito nos salários, ainda vai ser discutido. O imposto de renda não entra aqui nessa reforma tributária agora. E o agronegócio teve todas, aqui eu sou membro da Frente Parlamentar da Agropecuária, eu e o Samuel, o deputado federal Samuel Viana. Todas as demandas do agronegócio, especialmente da agricultura familiar, foram atendidas. Todas. Tanto que a FPA indicou a votação a favor da reforma, porque ela atenderia. Porque o melhor da reforma é a simplificação dos impostos, simplificação das legislações, e a gente começa a diminuir essa confusão que são os impostos brasileiros. Vocês imaginem, 27 estados com 17, 18 tipos de categorias de ICMS. É uma loucura. Quase 6 mil municípios, também cada um com a sua legislação.
a gente está unificando. Isso já vinha de, volto a falar para você que entrou agora, isso não é de agora não é mérito do PT, não é mérito de Lula, não. Essa reforma já vem sendo discutida há muitos anos. Eles estão usando aí, eu vi até muita manchete, né? Lula faz a reforma tributária. Não, isso é um acordo que já vem de muito tempo, é um texto que já vem sendo elaborado há muito. Caiu nesse governo que teve a habilidade de fazer a junção política e votar. Mas não é um texto que nasceu. Ninguém faz uma reforma tributária com 7 meses de governo. Ninguém. Isso já é algo que vem há muito tempo e que a direita ajudou e ajudou muito. Eu trabalhei muito nesse texto da reforma como vice-líder do governo para a gente tentar chegar a uma solução. Não conseguimos votar no passado porque não tinha base aqui no Congresso. Né? A política aqui foi 4 anos com a base bolsonarista atacando a política, xingando o senador, xingando o deputado. O pessoal não era fiel. Né? Falava assim, eu não vou votar com o governo. O pessoal fica atacando a gente aqui na rede social. Fica incentivando o deputado, cobre o seu senador, botando foto, senador fulano não votou. Sabe o que fazia isso? Fazia a base rachar. Todo ano a base rachava. E era a coisa mais difícil manter uma base. Não conseguiu fazer a reforma tributária, mas ela estava pronta, pelo menos, para ser bem trabalhada. Esse governo veio, juntou todo mundo, conseguiu fazer acordo daqui e ali, muita gente criticando, mas conseguiu fazer a votação. E nós, pelo menos, que colaboramos, não deixamos aumentar os impostos, não deixamos a coisa caminhar para o lado de um Estado cada vez mais impositivo, e garantimos que os estados não tivessem perdas. E aí vai para frente, vamos em frente nessa história. Nós temos que ter cabeça. Não é hora para a gente ficar, como eu disse, pirraçando aqui, querendo fazer oposição a qualquer custo. É hora da gente pensar no Brasil. Aqui, olha, vai beneficiar os mais pobres? Vai. Você sabe por que ela vai beneficiar os mais pobres? Porque eu tenho muita confiança de que, por exemplo, a cesta básica ficou isenta de impostos. Já é um começo. Né? E já facilita, porque a pessoa mais pobre, ela paga mais imposto do que a pessoa mais rica. Por quê? Porque ela gasta mais com comida. Se ela ganha, por exemplo, R$ 2.300 por mês, a cesta básica para ela pesa muito mais do que quem ganha 5 mil, 10 mil, 15, 20, 30 mil reais. Quando você isenta a cesta básica, como foi isentado na reforma, o valor para a comida dos itens vai diminuir. A tendência é de que pese menos na vida de quem ganha menos. Né? Essa é uma vantagem a mais que nós conseguimos. Aqui, Heber, tente fazer alguma coisa. Heber, você é muito mal informado, meu filho. Graças a Deus, sou o político mais bem avaliado de Minas Gerais, primeiro lugar no Brasil. Tá certo? Por quê? Porque eu faço as coisas com consciência. Então eu trabalho, e muito trabalho. Agora, se você não quer saber, é problema seu nessa história, né? Mas você está muito mal informado. A boa pergunta da Adriana sobre herança. A herança, Adriana, eles colocaram um imposto progressivo à medida que a herança vai aumentando, mas é de um determinado valor para cima. Heranças menores, essas não vão ser tributadas, tem uma alíquota pequena. Mas nós vamos tentar mudar no Senado, para voltar às alíquotas como eram antes, ou se pelo menos não conseguimos, criar uma alíquota menor para transferência de herança e de imposto sobre transferência dos bens. Esse foi um ponto que lá na Câmara foi colocado e agora nós vamos tentar reequilibrar aqui no Senado. Mas na média, gente, a reforma tributária é boa, tá? Ela simplifica, ela unifica a legislação e eu volto a dizer para vocês, não foi um projeto desse governo. Em 7 meses ninguém faz uma reforma tributária. Isso é algo que já vem dos anos anteriores, uma discussão que está desde o Temer para cá, passou pelo governo Bolsonaro, muita coisa avançou e que chegou nesse governo agora eles conseguiram fazer, conseguiram votar porque tiveram base política para isso. Eu quero dizer para vocês com tranquilidade, porque eu era vice-líder do governo, qual era a grande dificuldade? Volto a dizer, o pessoal vinha para a rede social e ficava atacando os políticos, pondo foto, igual faz hoje. Está lá o meu filho, votou lá na Câmara. Aí o próprio pessoal do PL, do partido, põe foto dele, que sabe o que é isso? Canibaliza a base. Aí a pessoa fala assim, eu não vou votar mais com esse pessoal. Era o que acontecia aqui no Senado. Atacava os senadores, o pessoal falava, não vou votar com o governo. A gente não conseguia avançar, não havia uma política nesse ponto efetiva, e isso prejudicou muito. Acabou que agora a questão foi votada, tá certo? Porque não houve discussão igual à Previdência? Houve. Nós tivemos na Previdência uma discussão muito ampla também.
A Previdência vinha sendo já trabalhada desde o Temer, chegou no primeiro ano do governo Bolsonaro, foi votada em discussão e foi aprovada. E vou dizer para vocês uma outra coisa, daqui a 10 anos é bem provável que tenha que fazer outra reforma na Previdência, porque a Previdência hoje já está com 260 bilhões de reais de déficit, já aumentou. Por que está acontecendo isso? Porque o desemprego continua alto, os jovens estão chegando mais tarde ao mercado de trabalho, a população está envelhecendo e está se aposentando. O Brasil perdeu a chamada janela demográfica, em que a população, maior parte, não dependia da Previdência. Isso acabou, o Brasil está envelhecendo, né, a mão de obra. Então, os jovens que estudam, estão estudando mais. Então, eles chegam ao mercado de trabalho mais tarde. Os que não estudam, abandonam a escola com 16 anos, passam a ganhar muito pouco ou não ganhar nada formalmente, não contribuem com a Previdência. Isso faz com que o rombo da Previdência aumente cada vez mais. Então a Previdência foi discutida sim durante vários anos, pelo menos 3, 4 anos eu me lembro dessa discussão, desde o Temer até a votação aqui no Congresso, mas vamos ter que fazer, não demora muito, a gente tem que fazer uma nova reforma por conta da quantidade de pessoas para contribuir, porque tem mais brasileiros envelhecendo e aposentando do que brasileiros entrando no mercado de trabalho. Aeroporto da Pampulha, já falei aqui, a questão de que a empresa já sinalizou com a possibilidade de voltar com os voos da Pampulha, o que para Belo Horizonte é uma boa decisão, né? Os empresários pagando impostos, será que eles não vão querer? Não, hoje, por exemplo, eu estive num encontro da Confederação Nacional do Comércio. Há um ponto ou outro que nós vamos ter que discutir sobre questão de alíquotas, mas a maioria do empresariado aceitou bem a reforma tributária colocada. Estou aqui dizendo que não foi discutido igual para ele. Foi discutida sim. Eu estou dizendo para vocês, porque o ex-presidente Bolsonaro deu aquela declaração que é uma reforma assodada. Eu não vou discutir com ele, respeito o posicionamento, tenho por ele um carinho, uma atenção muito grande. Mas essa reforma não é desse governo. Durante o governo dele anterior, essa reforma foi discutida em vários pontos com o ministro Guedes, várias vezes. Vários dos assuntos já estavam prontos do governo anterior. Então, o que chegou agora já é lá para trás. Metrô de Belo Horizonte já está privatizado, demos o primeiro passo. Eu coloquei aqui 2,8 bilhões para o metrô da capital, eu consegui, o governo estadual demorou, mas privatizou. Agora nós precisamos fazer com que haja... Aí, olha, para os lojistas ficará melhor sim, você sabe por quê? Eles vão entender melhor o que está acontecendo, principalmente na questão de impostos. Ninguém vai ser surpreendido com alíquotas diferentes, vai ser uma forma separada. ISS e ICMS serão cobrados dentro do chamado contribuição de bens e serviços. Aí entra uma série de questões que eu não vou entrar aqui, porque tem um grupo técnico que vai trabalhar isso, nós vamos ter alíquotas definidas para cada estado, né? Mas o mais importante é que ICMS e ISS não serão mais cobrados na origem, serão cobrados no destino. Então é o estado que consome que vai receber o imposto. A gente vai reequilibrar. São Paulo era contra, mas votou a favor, porque São Paulo é também o maior consumidor brasileiro. Então São Paulo vai ter um equilíbrio entre o que ele envia para produtos que ele vende e os produtos que ele recebe também na questão do ICMS, né? Vamos lá, Bolsonaro não pagou 7 milhões, pelo contrário, Weber, nós aqui liberamos muito recurso também para a base, mas foi muito dinheiro, viu? Não se engane com isso não, que isso não é verdade. Né? Você lembra do RP9? Isso tudo foi liberado aqui, sim senhor, isso é do parlamento, isso aí é no mundo todo, isso não é só o Brasil não, viu? Vamos acordar para poder a gente ter noção do que está acontecendo no país. Vocês lembram do famoso RP9 que era chamado de orçamento secreto? Pois é. Por que foi aumentando? Porque à medida que o pessoal atacava os políticos e a base ia acabando, ia tendo que pagar mais, e chegou nesse ponto. E esse atual governo herdou e pagou, então não é nenhum desprestígio de ninguém nessa história, ninguém foi santo nisso daí, viu? Vamos ser sinceros aqui, que trabalhou, e eu participei de várias negociações como vice-líder do governo anterior, para que a gente pudesse liberar os recursos, que isso é parte, volto a dizer para vocês, isso é parte da política.
Se vocês assistirem séries ou estudarem sobre política na Noruega, na Alemanha, vocês vão ver que é exatamente a mesma coisa. Um governo junta os partidos, esses partidos recebem ali o seu apoio, os ministérios, as emendas, para sustentar o governo. É assim que funciona, gente. Não vamos achar que caiu o anjo do céu aqui, porque anjo caído não, né? Anjo caído a gente sabe quem é, está amarrado aí, em nome de Jesus. Mas ninguém, não tem anjo, aqui é uma questão de política, de conversa. A gente precisa conversar e não adianta querer fazer oposição burra. Falar, vou votar contra porque esse governo... Isso é burrice, estraga tudo, a gente não ganha nada e quem sai no prejuízo é a população, tá bem? É o meu ponto de vista, sempre foi assim. Obrigado, né, Ô Elton, pode entrar em contato com a equipe, né, disso aí. O ICMS da conta de luz vai cair? Vai. A partir de a gente tendo uma alíquota média de ICMS para todo mundo, há uma tendência de diminuição sim na conta de luz para todos, tá bem? Essa possibilidade existe e nós vamos discutir em leis posteriormente para essa questão dos valores todos, né? Segurança pública em Minas, não posso opinar muito, né? No meu caso eu sou senador, mas é uma responsabilidade do governo. O pessoal está reclamando mesmo que há problemas na segurança pública com relação à valorização dos policiais. Tenho acompanhado aqui policiais amigos, pessoas pelas quais eu tenho um grande respeito, né? Muito obrigado, Samuel Vieira. Ainda não vai fazer, não dá para prometer fazer outra linha de metrô. Isso aí seria uma enganação. Um ano antes, como eu disse para você, um ano antes da eleição, a gente dá 500 milhões de reais para a empresa de ônibus, cheira mal. A gente reduzir custo de construtora em Belo Horizonte, cheira muito mal. Não é? Então eu vou chegar e falar assim, vamos fazer uma outra linha do metrô. Não é possível. Isso pode ser possível lá no futuro, num outro planejamento. O importante é aproveitar que está aí agora. Né? Deco, eu não confio no governo. Eu desconfio do governo o tempo todo. Agora, eu sento para negociar. E negociar os interesses de Minas Gerais. Eles querem o meu voto? Então tá bom, mas eu quero uma 381 resolvida, eu quero o metrô privatizado resolvido, eu quero uma 367 funcionando resolvida, o asfaltamento. É assim que funciona. Agora, é uma paz, vamos dizer assim, armada. Eles lá, porque eu não sou parte do governo, e eu aqui. Agora, eu preciso defender os interesses de Minas Gerais. Para isso, eu tenho que sentar e tenho que negociar. Eu ensinei meu filho a ser assim, a gente senta e negocia. O que for possível, a gente vota. O que não for possível, eu digo não nessa história. Por exemplo, medida provisória de reorganização do governo. Você votou a medida provisória e criou 37 ministérios. Votei. Mas como que eu votei? Nós tiramos toda a parte ideológica da ministra Marina Silva, tiramos demarcação de terra dos indígenas do Ministério, devolvemos para o Ministério da Justiça, criamos uma série de condições para serviço público, contratações, pronto, foi votado. É assim que tem que ser. Agora, ficar querendo, assim, dar o que eu sou o dono da verdade, não, vamos sentar, gente. Incentivos fiscais para os pequenos, médios empresários. Existem já, eu não consegui ver o nome, existem uma série de créditos que não vão ser modificados, tá certo? Existem financiamentos especiais que vão continuar funcionando pelos bancos. Em Minas Gerais, nós conseguimos ampliar a Sudene até Governador Valadares, então nós temos juros subsidiados para empresas, conseguimos ampliar a Codevasf para mais quase 80 cidades, ou seja, há a possibilidade de ajudarmos mais prefeituras. É assim que... Então, vão pagar mais imposto com impressão? Não, eu não estou com eu acredito que a gente vai ter aí uma tranquilidade maior. Não houve aumento de imposto, né, para a indústria, para a comida, não. O que pode acontecer no setor de serviços tem um reajuste em algumas coisas, mas acho que não vai sentir muito menos da inflação. Né? O Marcelo me fez um pedido aqui. Marcelo, nós não podemos repassar verbas para os projetos religiosos. Não há como fazer isso. Nem para os católicos ou evangélicos. A lei não permite, por exemplo, construção de templos, né? Isso aí é muito bem claro na legislação. A gente tem essa limitação legal, porque o Estado está separado das igrejas e com razão a gente tem que manter tudo isso, né? Mas eu vi e achei o projeto muito interessante, desejo muita sorte, né? Desemprego, uma boa pergunta que a Adriana está fazendo aqui. A tendência
é de que o desemprego diminua nesses próximos meses. Porque, vou explicar. Em agosto, é bem provável que a gente tenha uma redução na taxa de juros. Então, à medida que o governo aceita da oposição regras, torna mais transparente a conta pública, controla mais a questão das despesas, o mercado então começa a ficar mais tranquilo. Vocês observaram que todo mundo está falando que a inflação começou a baixar. Por quê? Porque o governo controlou as contas. E aqui é preciso fazer justiça de algo que eu já falei também. Esse governo não recebeu o Brasil atrapalhado, como diz. Diz assim, nós recebemos o Brasil quebrado. Eu vejo os petistas muitas vezes falando, o Brasil está quebrado, Lula está consertando o Brasil. Não é verdade. O governo foi entregue com as contas todas arrumadas. Esse governo assumiu o Brasil com as contas todas em dia. Mas tem um déficit de 70 bilhões. O que é 70 bilhões para um país como o nosso? Uma correção que você faz ali na questão dos juros, você já resolve esse problema. Então, o governo atual está com o país arrumado e basta ter responsabilidade para tocar. Fizeram isso no arcabouço, fizeram isso na questão da reorganização, então a inflação vem baixando, o juro vai cair e o desemprego, a tendência é que caia também. Mas se começar a meter as mãos pelos pés, começar a gastar mais, acaba com tudo. Nós não vamos deixar isso acontecer. A ideia é a gente estar aqui vigilante. Volto a dizer, quer meu voto? Então vamos controlar as coisas. Resolve os problemas de Minas, mantém transparência nas contas públicas, que aí a gente vai votando e vai ajudando e deixando que as coisas caminhem, tá certo? Mas acho que a reforma aprovada no Senado começa a valer já a partir do ano que vem, passo a passo, tá? Tá aqui o Marcelo, o regime de recuperação fiscal em Minas. Olha, Marcelo, eu inclusive já falei, não há outra saída para Minas Gerais senão o regime de recuperação fiscal. O que precisa fazer é acertar com o governo federal para essa conta não ficar só nas costas do servidor público, como está previsto, né? Sem concurso, sem promoção, por aí vai. Tem que buscar uma outra saída. Mas a situação de Minas Gerais, ela é muito delicada, e precisa ter mais diálogo, mais política, mais presença em Brasília para poder ajudar o Estado a superar esse momento, tá certo? É isso que sozinho Minas Gerais não vai conseguir resolver o problema dele, nosso. E eu falo como Belo Horizonte não vai conseguir resolver os problemas sozinha. Questão de ônibus, de infraestrutura, rodovias, né, estradas e avenidas. Minas não vai conseguir, Belo Horizonte não consegue nada sozinho não. Tem que colocar restabelecida a harmonia entre os poderes, que o Weber está revoltado, né, Weber? Isso aí, meu filho, sempre foi assim, viu? Meu filho não, Weber, sempre foi assim, viu? Infelizmente é parte da política e você tem que saber lidar com ela, tá certo? Não tem outra saída, qualquer governo vai ter que fazer os acordos. 0,40, boa pergunta, tá? 0,40 é uma dessas concessões que deu errado e que estão tentando resolver. Não conseguiu resolver no governo passado, agora nesse governo nós estamos buscando um outro tipo de edital. É um assunto que eu também vou conversar amanhã com o ministro dos Transportes, para a gente poder tentar agilizar o mais rapidamente possível essa questão da 0,40. Em direção ao Triângulo Mineiro, infelizmente, a concessão também está agarrada, vai dar justiça, é um problema. É isso aí que, viu? A Flávia, tá certo, a 0,40 está mais fácil, nós conseguimos resolver com mais rapidez desse ano para o outro do que a que nos leva até o Triângulo Mineiro, que é outra concessão que deu errado em relação a isso. Portanto, gente, minha palavra para vocês é uma palavra de tranquilidade, tá certo? Uma palavra de confiança. Nós estamos buscando o diálogo, estamos conseguindo esse diálogo, há uma tentativa de se acertar os lados e colocar as coisas em equilíbrio. Isso fez bem, porque a inflação caindo, o país entrando em ritmo, independentemente do governo que está ali, é bom para todos nós, né? Nós buscamos a responsabilidade em atuar pelo Brasil. Eu, no meu posicionamento, que vocês sabem bem, não faço parte do governo que está aí, né? Trabalhei contra, fui opositor, mas agora estou aqui como senador por Minas Gerais defendendo os nossos interesses, né? Essa aqui é a questão que é o mais importante para todos nós, a gente ter a responsabilidade
de melhorar para o país. Acho que são as principais perguntas, né, com relação a isso. A minha equipe vai separar as falas. Ué, decepcionada por quê, Suzana? Eu estou falando a verdade. Você queria que eu falasse o quê? Que nós vamos para enfrentamento, sabe o que vai acontecer? Vai piorar. A situação não adianta nada. Se a gente não entra em acordo e fiscaliza, piora tudo, a gente perde até a razão. Fica decepcionado não, porque eu não engano ninguém, graças a Deus. Eu falo o que eu penso. E o meu pensamento agora é o seguinte: perdemos a eleição, então já que perdemos, vamos tratar de pelo menos não perder todas as outras coisas que a gente construiu e não deixar aí o país voltar, né? Silvio, a reforma não está sendo votada rápido assim não. Esse comentário, me perdoem, eu ouvi por parte do ex-presidente, não é verdade. Eu volto a falar, essa reforma já tem 4 anos que ela vem sendo discutida. Foi discutida na Câmara a votação e agora no Senado nós vamos discutir agosto, setembro, possivelmente outubro nós podemos votar. Então até lá teremos muita coisa para ser modificada, mas a reforma é necessária, tá certo? A gente precisa fazer uma reforma que já estava madura. Eu falei isso desde o início do ano. Falei, esse ano sai uma reforma. Por quê? Porque eu já havia trabalhado nesse texto há mais tempo, né? Agora, não teve condições de fazer no governo passado, por uma série de motivos, esse chegou e fez, né? E a gente tem que fazer com que ela seja melhor para todos nós. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Votação do fibromialgia. Sim, esse projeto, Paula, está na Câmara. Vocês viram bem, a minha emenda ajudando as pessoas com fibromialgia, ela foi aprovada, dando aposentadoria no primeiro laudo, e foi para a Câmara dos Deputados, que eu espero muito breve a coisa seja lá, né? Essas alíquotas elas vão ser definidas em lei complementar e não vão mudar, mas o teto dessas alíquotas, já estão definidos pela reforma. Portanto, não há como aumentar, a gente vai só organizar como vai ser a cobrança. Para vocês terem uma ideia, nós teremos, para os impostos federais, com exceção de CSSL e imposto de renda, nós teremos PIS, COFINS, né, todos eles em um só. E depois o ICMS e o ICMS. Então, nós temos 2 vertentes aqui que chamam de IVA, né, para os impostos. Imposto de valor agregado. Já são 3 alíquotas dentro dessas. Então não há como subir além do patamar médio de 27%, que é menos. Gente, sabe quanto que a gente paga de imposto no país? 37%. 37%. A gente está caindo para lá. Agora, tem outros impostos que vão continuar, as contribuições, essa questão dos impostos, transferência de bens, né? Isso no mundo todo tem outros impostos além da questão do consumo que está colocado. Estou aqui para ajudar, Adriano, porque o pessoal fica muito confuso, né? E é uma informação mais técnica, mas eu digo para vocês que a reforma é boa, que ela precisa, né, ser votada e que eu espero a gente possa melhorar aqui no Senado cada vez mais. Obrigado, Flávia, obrigado a todos vocês, ao Hábito Wagner. Acho que Polícia Penal, aqui tem um estatuto, nós estamos tentando votar. A questão da herança, David, nós vamos tentar mudar aqui, voltar à alíquota única ou pelo menos 2 alíquotas menores. É um ponto que a gente quer tentar mudar aqui. Coab em Minas, infelizmente, né? Coab não fez uma parede de tijolo nos últimos anos em Minas Gerais. A gente espera poder em Belo Horizonte, quem sabe, ajudar num grande programa de habitação que vai ser colocado agora, né? Tá sendo trabalhado aí no governo. Nós vamos tentar trazer para a região metropolitana financiamentos para a construção de casa, né? Tem um pessoal lá em Londres, meu abraço a vocês, obrigado de coração pela participação de todos, né? Volto a dizer, mande a sua pergunta para cá, mande o seu questionamento e sempre que possível nós vamos responder com tranquilidade. Amanhã, portanto, uma reunião muito importante no Transportes para falarmos sobre 381, os 70 quilômetros entre Valadares e Periquito, que não está no edital, e a 367, pela qual eu tenho um grande carinho. Uma boa noite a vocês, meu muito obrigado a todos, né? Desejo que descansem bastante e vamos em frente, né? Se Deus quiser, a gente vai trabalhando cada vez mais por Minas Gerais. Um abraço a todos.